Olá, turma. Aqui é a professora Lidiane, de Produção Textual. Vamos dar continuidade ao nosso bimestre? Pronto. O último assunto que nós não trabalhamos ainda devido à quarentena foi Carta do Leitor. E é ele que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Eu trouxe uma apresentação para vocês, nós vamos ver a teoria, vamos ver alguns exemplos e a atividade vai ser encaminhada pelo Positivo On. Deixa eu só baixar aqui. Pronto. Vamos lá? Quais são os dois objetivos que nós vamos tentar alcançar hoje ou começar a alcançar? Primeiro, fazer com que vocês compreendam as especificidades do gênero Carta do Leitor. E segundo, mostrar a vocês, apresentar algumas estratégias para que vocês consigam produzir, já que é um gênero muito funcional. É aquele tipo de gênero textual que você vai lidar com ele durante o percurso da sua vida. Ele vai ser muito importante. Então, vamos lá. Em relação ao nosso roteiro, vamos ver o conceito, vamos ver a diferença, já que muitos alunos confundem ou falam sem saber a diferenciação entre carta do leitor e carta ao leitor. E também vamos ver a função dessa carta, a função social da carta e a sua estrutura. Vamos lá. O que é uma carta do leitor? O que ela possibilita? A gente sabe que carta do leitor tem a ver com uma carta, é uma carta. Mas o que ela faz? Olha, a carta do leitor, ela possibilita uma interação entre quem publicou o texto e quem está lendo o texto. Então, é uma interação entre o jornal, a revista, a rádio e as pessoas, o público-alvo que está ali. Então, a carta do leitor é um gênero textual que possibilita a interação, a relação entre quem produziu aquilo e quem leu aquilo. Como? Como é que isso é feito? Há um dia, algumas horas, há uma semana, uma revista, um jornal, eles publicam alguma notícia, entrevista ou reportagem, e aí eu, como leitora, faço a leitura e quero emitir a minha opinião. E para isso eu vou enviar a essa revista, a esse jornal, a essa rádio, comentários em relação àquilo que eu vi. Ok? Pronto, acompanha aqui com a seta do mouse. Também é possível, através da carta do leitor, fazer um levantamento superficial do público-alvo. Através daqueles comentários que são enviados aos jornais e às revistas, eles conseguem fazer um levantamento nada muito científico nem estatístico, mas mais observando o que é que aquele público que eles se dirigiram falaram a respeito daquilo que foi publicado, da qualidade daquilo que foi publicado, do interesse daquilo que foi publicado. E também é possível avaliar o grau de interesse dos leitores na perspectiva de que eu tenho um público-alvo para a minha revista, para o meu jornal. Porém, em determinado momento, aquela informação ela foi mais valorizada do que outras. Aquela informação ela ganhou um público maior. Mesmo que a minha revista, que o suporte, que o meu jornal não tenha sido feito para aquele público, mas aquela informação agradou a muito mais pessoas. Então, eu vou dar uma olhada melhor a esse tipo de informação. Pronto. Agora a gente vai tentar fazer uma diferenciação entre carta do leitor e carta ao leitor para aqueles alunos que ainda não têm esses conceitos bem definidos. Estamos estudando hoje carta do leitor. É uma carta que promove a interação jornal, revista e seu público-alvo e os leitores. Eu vou fazer um envio da minha opinião para esse jornal, para essa revista, e eles vão publicar na próxima edição a minha opinião. Pronto. E carta do leitor? Perdão, e carta ao leitor? Olha, aí é uma diferenciação semântica. A carta do leitor, acompanhe, ela é escrita pelo leitor. Já a carta ao leitor, ela é escrita para o leitor. Vou dar um exemplo para vocês de carta ao leitor, os editoriais. Lembrem, editorial é um gênero textual em que você vai emitir uma opinião, um posicionamento de uma empresa, pode ser um jornal, pode ser uma revista, que não precisa obrigatoriamente de autoria, geralmente ele não é assinado, mas é aquele posicionamento que eu quero que as pessoas que leiam o meu jornal, que leiam a minha revista, entendam que é o meu posicionamento. Não se refere a um jornalista em específico, tanto é que o editorial pode ser publicado e pode ser feito por um grupo de pessoas. Então, carta do leitor não tem como ser a mesma coisa de carta ao leitor. Vamos para a função. Qual é a função desse gênero textual? Por que eu vou fazer isso? O que é que isso influencia socialmente falando? Lembrem
que todo gênero textual ele tem uma função social. Então, eu faço uma carta do leitor porque eu quero que as pessoas entendam, né? Entendam e saibam o que eu estou pensando. Saibam o que é que eu entendi daquilo que foi publicado. Então, eu posso fazer uma pergunta, se eu tive dúvidas, olha, vocês não foram muito claros, ficou confuso, eu não entendi bem, vocês podem responder isso aqui? Eu posso emitir uma opinião a respeito daquilo, concordando ou discordando do que foi colocado. Eu posso fazer um elogio em cima daquilo que foi publicado. Eu posso incentivar, inclusive incentivar desdobramentos daquela informação ou repetição mais aprofundada em outros momentos daquelas informações. Eu também posso fazer uma crítica, construtiva ou não. Eu posso dar sugestões de outros temas também relevantes que se relacionam ou não com aquilo que foi publicado e no final, tudo isso que eu estou fazendo, eu estou mostrando para a empresa, eu estou mostrando para aquelas pessoas que vão ler aquelas informações que eu tenho opinião. Então, a carta do leitor é quase que um texto que complementa, você se torna também um profissional que atua dentro do jornal, dentro da revista. Pronto, eu trouxe aqui a estrutura básica, eu trouxe um exemplo para vocês. É uma carta, então tem aquela entrada, tem todo o básico de uma carta. O que vai diferenciar para tornar o gênero carta do leitor o gênero carta do leitor é o conteúdo. Então, data e local, né? Local e data, Boa Vista, 1º de abril de 2020, o vocativo, né? Caro editor do jornal tal, tal, tal. Pronto, a gente bota a vírgula porque é um vocativo, é um chamamento. Vem o nosso corpo do texto, está aqui o corpo do texto. Gostaria de parabenizar os responsáveis pela notícia. Aumenta o diálogo aumenta o diálogo familiar durante a quarentena, especialmente o destaque feito para a importância disso para os jovens. Aí vem o nosso desfecho. É bom ver algo positivo diante de tantas notícias tristes e da insegurança geral. Então, esse leitor, ele gostou, né, da notícia a respeito de que, com a quarentena, muitas famílias começaram a dialogar mais, a conversar mais com os filhos, né, com os adolescentes, e essa pessoa decidiu fazer um elogio em relação a essa notícia. E aí termina da seguinte forma: é bom ver algo positivo diante de tantas notícias tristes e da insegurança geral. Foi o desfecho dela. E aí, como despedida, vem o atenciosamente aqui. Cadê a seta aqui? O atenciosamente pode ser outra expressão, sem mais delongas, né? E a assinatura, aqui foi uma assinatura criada, fantasia, intitulada, né, o nome da pessoa, Machado de Assis. Então, essa é uma estrutura básica. Perceberam que é um texto simples, é um texto pequeno. Lembrando, ele é pequeno porque dentro do espaço do jornal, quanto mais cartas do leitor eu coloco, e essa diversidade de cartas do leitor, essa diversidade de notícias e de entrevistas e de reportagens a serem colocadas, mostra que eu tenho um público-alvo interessado, eu tenho um público-alvo amplo, e mostra também que aquele jornal ele respeita, ele é democrático em relação à opinião do seu leitor. Ok? Pronto, pessoal. Em relação à carta do leitor, a gente fez uma pequena apresentação para vocês. Não é o gênero carro-chefe da unidade, mas ele tem que ser trabalhado. Nós vamos produzir. As atividades serão enviadas pelo Positivo On. Beijo para vocês, até a próxima aula.